quero indicar para vocês o meu livro, Sorgenvoder, A Redenção. Há mais livros desse universo lá no Clube de Autores e 3 vídeos aqui no YouTube fazendo a resenha do mesmo. Olá, sou o João Dantas, canal Universo das Telas. Segundo vídeo falando aqui, um pouco aí da história do Beto Carreiro World. Lá no primeiro vídeo, inclusive, eu faço uma introdução rápida, da história, do próprio Beto, até atingir a situação aí, de grande parque, E fim dos anos 90, como terminou o último vídeo, quase batendo ali na trave, tendo que enfrentar até uma falência. Passo para vocês, que eu tenho vídeos aqui, uma playlist especialmente das minhas visitas ao Beto Carreiro, bem como em outros lugares de Santa Catarina. Mas vamos agora entrar em mais algumas curiosidades aí, Curiosidade, gente, porque é incrível quanta coisa mudou, se restaurou e foi retirada no parque ao longo aí de todos esses anos, Mas acabei pegando aqui umas modificações que chamaram mais a minha atenção. Vem em 2007 e alguns projetos são lançados de novo, Mesmo assim, nada que vá muito além do que já tinha ali, e não demorou cerca de 2 anos até para eles terem sido relocados, de uma outra forma. Porém, uma novidade, foram os comerciais, que estavam se tornando mais modernos. Antes era apenas o Beto Carreiro com uma tela ao fundo, e agora parece que o Beto aceitou aí, começar a deixar eles, de uma forma um pouco mais modernizada. 2008, 1º de fevereiro, como eu já citei lá no início do vídeo, Beto Carreiro é obrigado a fazer uma cirurgia, emergencial em sua ponte de safena, e aos 70 anos ele não suportaria. Esse foi para o céu galopar aí para valer, em meio ao seu faroeste, brasileiro, podendo olhar para baixo e dizer: vale a pena sim acreditar nos seus sonhos. Seu filho Alex assume, como eu já citei lá, a situação aí que ele disse que não queria ser um clone do pai. Ele que nunca tinha dado muita atenção ao parque, porém já cegou, eu falei, cancelando em definitivo as apresentações do Comando Maluco. Parte do Comando Maluco, inclusive, seguiu no SBT até 2017. Há cerca de meia dúzia de circos que o pai dele tinha, ele também, aos poucos foi se desfazendo deles, bem como, o desfile dos artistas que havia nos finais de tarde, que o próprio Beto Carreiro gostava de liderar, onde inclusive, ele dava para as pessoas, fotos que ele tirava montando seus enormes tigres albinos. Na viagem de trem, inclusive, ao momento que o trem para, e ocorre ali uma encenação, de bandidos e mocinhos, colocaram ali o que existe até hoje, um clone, vestido como Beto Carreiro, fazendo o personagem dele. Inclusive o trem para bem na frente da casa que o Beto Carreiro, ocupava. Nas primeiras versões, o trem parava e as pessoas desciam e até interagiam, com os personagens. Mas como a viagem acabava ficando um pouquinho longa demais, foi encerrado. Inclusive agora em 2005, um dos momentos mais legais da viagem, que era passar por aquele túnel em forma de cobra, eu ainda consegui gravar um short lá, não irá mais existir, porque a mesma foi destruída. Algumas informações falam, que havia um certo período para ela ficar ali sem dar risco, de desabar. Por isso ela acabou sendo destruída. E outros, apenas uma forma de mudar um pouco, a face aí do parque. Em 2010, após 2 anos de preparação,
né? Uns dizem que o Beto Carreiro iniciou esse projeto, outros dizem que foi o Alex, né? Já que um grande amigo da família, que inclusive trabalha no parque, um dos poucos que tem ações, inclusive, né? Não sendo da família, né? Foi para Orlando e tirou fotos, né, dessas manobras radicais de carro e decidiram instalar isso ali no parque. Fizeram uma excelente construção com arquibancada, asfalto. A Volkswagen, a princípio, foi a primeira, né, a patrocinar, sob o nome de... No final, né, havia um looping, né, em que o carro dava uma volta a 360 graus, duas motos subiam lá em cima na arquibancada e uma pessoa da plateia era sorteada e, se ela quisesse, poderia fazer algumas manobras, né, ali dentro do carro. Inclusive o Gol, né, era um carro modificado para fazer esse looping e ele fazia 70 por hora, né? No caso, o piloto ligava nele ali, né, um dispositivo para manter sempre a mesma, né, velocidade. E esse grupo de pilotos aí, né, já vinha trabalhando, né, entre eles, né, Brasil afora, né, desde 2001. Óbvio, com o decorrer do tempo vieram mais pilotos e eles puderam até tirar mais folgas, o que perpetuou, né, a qualidade e um bom trabalho profissional ali entre eles. Porque olha, gente, essas manobras são radicais para valer. Aliás, eu tenho um vídeo especial da vez que eu fui lá no Beto Carreiro, que já estava na fase Hot Wheel. E esses pilotos, como já entendiam de mecânica, eles mesmos acabaram fazendo muitas melhorias no carro. Ali por 2010 até 2014, né, foi fechado um contrato, né, com a distribuidora de filmes Universal e se implantou ali, né, um padrão Velozes e Furiosos, né. E em 2018 fizeram um contrato com a Mattel e passou a ser Hot Wheel, o que na minha opinião é o que mais faz química com o parque. Outra coisa legal, né, é que o apresentador, né, que depois surgiu ali um negrão com uma baita de uma juba, né, ele já era funcionário ali antigo, fazendo vários personagens ali no Beto Carreiro, principalmente naqueles momentos que precisava de monstros ou então naqueles shows africanos. Mas pelo que eu vi uma entrevista aí que deu há 2, 3 anos atrás, ele nunca tirou carteira nem de moto, nem de motorista. Algo a ver? Não, mas não deixa de ser uma curiosidade legal. Ainda nesse ano, né, 2010, se criou o passaporte anual, que a pessoa poderia comprar ele e andar em todos os brinquedos durante todo o... E nesse ano foi começar os preparativos, né, para a peça musical, né, Sonho de Cowboy. E fazem também um gigantesco empreendimento, né, que seria Ilha das Trevas, com aquele certo ar pirata, tendo mais de 100 figurantes. Inclusive as pessoas passavam antes de chegar lá, né, nesse lugar onde era feita a apresentação, literalmente no meio da mata, já tomando alguns sustos. E de vez em quando saía alguém da mata ou até lá dentro no espetáculo e sequestrava alguém. Essa pessoa era funcionária do parque, mas não deixava de assustar, para ver o nível, né, de produção que era. 2011 é feito um cartódromo que está ali atrás da pista, né, Hot Wheel, bem como é inaugurado um zoológico, que eu tive lá, né, em 2024 e praticamente não vi animais. Eu acho que com o decorrer do tempo eles foram retirando, né, o máximo possível de animais e logo só vai ter mesmo os cavalos. Grande empreendimento, a Ilha das Trevas, infelizmente não houve renovação para o contrato. 2012, duas grandes montanhas russas são adquiridas, né? Uma com 10 invertidas, né? E a outra com 8 invertidas. Mas parece que na hora de instalar as mesmas, elas estavam dando problemas em outros parques, como no Oppenheimer. Então, o preparo aí do próprio terreno foi cancelado e o projeto deixado de lado. É contratado da Disney, né, o projeto, né, Madagascar e Shrek. Madagascar, se não me engano, está lá, né, até hoje. Com a morte de Michael Jackson, que ocorreu em 2010,
o parque resolveu fazer a sua primeira experiência grande musical. Colocou lá um dublê de corpo e fez apresentações dele, e foi um grande sucesso. Ele acabou fazendo outros investimentos na área, como aqui foi colocado 2 dias de música eletrônica. 2013 inicia a fase em que deixaria-se de lado o Stream Car, e o show de carros passaria a ser Velozes e Furiosos, ficando até 2018 e sendo o único no mundo. Aliás, eles mesclaram, no telão apareciam cenas do filme e na vida real, os pilotos ali pegaram os carros, que agora passaram a ser mais coloridos e diferentes, e fizeram de fato uma perseguição real nas vias de Itajaí. Acontecendo o quê? Uma troca, posso dizer, de situação, realidade para dentro do filme, que caiu muito bem. Alex, filho do Beto, deixa a presidência e passa para o conselho. O desfile, com 70 personagens, chamado Parada Mágica, volta ao cenário. Inclusive um dublê de corpo fazia ali o Beto Carreiro, mas meses depois foi desativado. Para quem curte patinar no gelo, pôde experimentar o gostinho por alguns meses, já que o projeto On Ice também acabou durando pouco. 2016, o desfile com 70 personagens, Parada Mágica, é cancelado, bem como projetos que envolveriam o parque, tanto do Shrek como do Kung Fu Panda. Os bondes elétricos, que sim, tinha bondes elétricos, gente, passando lá em cima de uma ponta a outra do parque, mas aqui, 2017, eles foram cancelados também. Velozes e Furiosos vão saindo de cartaz e o Streaming Car assume por algum tempo. Porém, a partir ali de 2018, fecha o contrato com a Mattel e vem aí o padrão Hot Wheels, que permanece até hoje. Mas aqui, pode-se passar que aquele looping feito, convidar pessoas, para sair dali, do público para fazer, quem sabe, dar uma de copiloto aí, bem como as idas de moto para a arquibancada, também acabaram saindo em definitivo. O Vila Max, outro grande projeto de música, que 12 horas se tocavam música sertaneja, com exceção, é claro, de 2020 e 2021 devido à pandemia. Mas é claro que esses encontros, musicais sempre causavam um certo desconforto em alguns, já que era distribuída bebida alcoólica, e isso não era muito bem visto, para um parque que tem fama aí de ser algo mais familiar. 2018 e 2019, o parque diz que vai receber um investimento aí, até de 100 milhões de reais para renovar aí as suas atrações. 2020, Alex reassume a presidência. Existe aí 2 meses de Oktoberfest. Cuidados com a pandemia existem, já que o parque fechou aí 2, 3 meses para se preparar, em que as pessoas passavam por um grande corredor, recebendo aí chuvisqueiros aí de álcool, e pisando inclusive sobre tapetes. Tudo para a pessoa entrar o máximo possível desinfetada, e o parque seguiu a sua vida. E montanha-russa, que o próprio Beto gostava muito, mais uma é planejada, mas acaba não vindo. Excalibur tem melhorias, que é as batalhas medievais lá com Merlin, inclusive eu tenho um vídeo aqui em separado, recebe melhorias principalmente na entrada. Mas se você gostava de brincar de Hot Wheels, em um carro que simulava, bem como motos, estarem numa pista em alta velocidade, perdeu a vez, porque eles são retirados esse ano. E esse vídeo vai encerrando por aqui. Obrigado por ter me acompanhado nessa história desse grande parque temático que temos aqui, Agradeço vocês, dê o joinha, entre para a família e vamos seguir juntos.